Meus amigos, Itaipu consumiu 12,7 metros cúbicos de concreto, o equivalente para fazer 210 estádios de futebol equivalentes ao Maracanã. É muito concreto. E houve a necessidade de extrema qualidade. Caso contrário, a usina sofreria consequências brevemente, em décadas futuras. Para resistir o impacto da pressão de um lago que se formou, o Lago de Itaipu, para produzir, pela energia da energia mecânica, produzir energia elétrica, a qualidade do concreto, que é basicamente uma mistura de brita, cascalho, com areia, dióxido de carbono, cimento, que é o resultado da reação química do carbonato com a sílica com óxido de alumínio, desse cimento e água. Esse quarteto tinha que ser todo de extrema qualidade. Visitando Itaipu, conversando com ex-funcionário da construção da usina de Itaipu, fiquei sabendo detalhes explorados apenas, no meu ponto de vista, em Itaipu. Como, por exemplo, a utilização da água num estado físico inusitado. A água, que é fundamental na etapa final da produção do concreto, mas que já participou da etapa da produção do carbonato de cálcio, esta água não era água líquida, era água sólida. Havia em Itaipu fábrica de gelo. A utilização da água na forma de gelo, primeiramente, ajuda a usar uma água pura e ajuda principalmente a diminuir a excessiva reação exotérmica, que é a queima da cal, como diz o pedreiro, na verdade a hidratação da cal virgem em cal hidratada, para que posteriormente possa ser usada na produção de carbonato de cálcio puro. Então, a água utilizada nesta etapa da produção do carbonato, que será utilizado na produção do cimento, e a água utilizada no final para reagir com o cimento, com areia e com a brita, era gelo, água no estado sólido. Segundo detalhe, há que se cuidar para que o concreto resista ao tempo e para que ele se mantenha sólido como tem que ser e resistente, temos que nos precaver, ou melhor, houve que se precaver na construção de Itaipu. Quais são as falhas naturais de um concreto? A necessidade do reforço, porque o concreto não atende uma resistência que se exige quanto à tensão. O concreto tensionado, ele racha. Para dar um reforço, se usa o aço, barras de aço. Lembrando que aço nada mais é do que ferro, com um percentual preciso de carbono. Um percentual acima de 0,15% de carbono e abaixo de 1,5% de carbono. Este ferro, com esse nome especial aço, é que é o reforço dentro do concreto. Se o ferro tivesse uma quantidade abaixo desse valor, é um ferro quase puro, praticamente puro, chamando-se doce, que dobra, não serve para reforçar o concreto. E se a quantidade de carbono for exagerada, é um ferro impuro, excessivamente impuro, que não aguenta o impacto. Há que dar um reforço no concreto com barras de aço. Porém, o aço
com o seu ferro, vai sofrer consequência da segunda falha do concreto. A primeira falha do concreto é que ele precisa de um reforço contra a tensão. A segunda falha é que o concreto é poroso. Poroso para o ar e poroso para a umidade. A porosidade para o ar ou para o oxigênio, porque os demais componentes do ar, nitrogênio e outros componentes, não afetam o ferro do aço que foi usado como suporte do concreto. Já o oxigênio, que entra pela porosidade do concreto, transforma o ferro metálico em óxido ferroso de carga 2. Esse óxido ferroso de carga 2, numa segunda reação com oxigênio, se transforma em ferro 3, trióxido de ferro, ou óxido férrico de carga 3. E este ferro de carga 3, portanto, um ferro oxidado, na presença da água, da umidade que entrou na porosidade, transforma-se em hidróxido férrico, vulgarmente conhecido como ferrugem. Somando as 3 etapas do processo, o ferro metálico se oxidou e passou de 2 para 3, oxidou 2 vezes, e em presença da água se transformou em ferrugem. Portanto, a falha do concreto é enferrujar o ferro que está dando sustentabilidade para o próprio concreto. Muito bem, há que se cuidar para que não haja esta porosidade. Todos os cuidados possíveis foram feitos em Itaipu. E tem mais um problema nos concretos normais, que é o ataque ácido. Nós vimos que na produção do cimento usou-se carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio, produzido em Itaipu para a sua própria concretagem, trabalha muito com cal. A presença do hidróxido de cálcio ou a presença de óxido de cálcio é marcante no processo, a tal ponto que o concreto tem um pH excessivamente alto pela presença do carbonato do hidróxido de cálcio remanescente no concreto. O pH acima de 7 já é básico. Um pH acima de 12,6 é bem básico. O pH do concreto é de 12,6 para 13,5. O indicador que dá cor neste meio é a fenolftaleína. Então, para verificar se o concreto está tendo uma porosidade excessiva, se faz o teste da fenolftaleína. Pela cor da fenolftaleína, pelo tom do seu avermelhado, dá para perceber se o pH é este preconizado ou é menor ou maior do que esse. Então, amostras de concreto são constantemente examinadas para ver se o pH de Itaipu, do concreto de Itaipu, está dentro do recomendado. Por que o pH pode se alterar? Porque o dióxido de carbono da poluição, que não tem em Itaipu, mas a poluição que tem dentro de um viaduto, dentro de um túnel. Dentro de um túnel há uma concentração excessiva de poluição. E a poluição, em contato com a umidade do ar, transforma-se em ácido carbônico. A presença de ácido carbônico num túnel, como um túnel Rebouças, por exemplo, é muito alta na composição da sua atmosfera. E este ácido carbônico reage com o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio que tem no concreto. Então, há uma diminuição de hidróxido de cálcio que vai provocar um abaixamento do pH. O abaixamento do pH indica que houve ataque do hidróxido de cálcio pelo ácido carbônico da poluição. Se verifica com facilidade nos concretos
de galerias, de túneis. Quero te dizer também um detalhe extra, mais avançado ainda. É que o ferro, na forma metálica, que está dando sustentabilidade para o concreto, tem um volume atômico. Quando ele se transforma em ferrugem, com esse aumento de acompanhantes na sua molécula, claro que o volume cresce. Se o volume da ferrugem é muito maior do que o volume do ferro, do aço, há que ceder um espaço. E há a rachadura do concreto. O concreto apresenta rachadura, isso é fácil perceber em postes de eletricidade ao relento. Aquelas rachaduras do concreto são devido ao enferrujamento do ferro que está dando sustentabilidade para o concreto. Química maravilhosa, química explica tudo, cara. Tote ao seu dispor.